Os cristãos devem odiar o Estado? Este artigo foi escrito por Bionic Mosquito, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Ryan McMaken e Tho Bishop, em um podcast com Derek Dobelian, fazem a pergunta: os cristãos devem odiar o Estado? Ao que muitos cristãos responderiam com o primeiro versículo de Romanos 13: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Claro, uma resposta cristã mais apropriada seria baseada no mandamento de que devemos amar nossos inimigos, mas como a maioria de nós ainda não desenvolveu muito bem a parte do amor a Deus e do amor ao próximo, isso é pedir muito no momento. Mas eu discordo. A questão levantada era sobre o Estado, mas o apóstolo Paulo escreve sobre as autoridades governamentais. Deixando de lado os vários entendimentos do termo governar e as diferentes interpretações da passagem em Romanos, o que devemos fazer com o termo Estado e o termo governo? Eu sugiro, e isso está bem fundamentado na história do Ocidente cristão, o governo é projetado para fazer cumprir as leis que vêm de uma fonte mais elevada do que aqueles que governam. Isso é verdade em todos os níveis de governança, desde o governo civil até o governo familiar. Isso em oposição a um Estado, que impõe leis de sua própria criação. A transição pode ser vista no resultado das guerras de construção do Estado, erroneamente chamadas de guerras de religião, e certamente foi consolidada no final do século XVII em grande parte da Europa Ocidental. Então, como isso afeta a compreensão de Romanos 13? Continuando a passagem, aspas, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Fecha aspas. Quem deve definir, aspas, boa conduta? Se o governante é de Deus, servo para o bem, em que base boa Deus o faria governar? Se ele deve exercer ira contra o transgressor, em que base se entende a transgressão? Em outras palavras, Deus permite que o governante desenvolva as próprias regras para definir o que é bom? Existe algum exemplo disso biblicamente em qualquer história antes de Paulo escrever essas palavras? Sabemos, desde o princípio Deus deu a lei. Deus deu juízes para julgar de acordo com a lei de Deus, não para fazer lei. Os vários reis de Israel e Judá foram considerados como agindo contra a lei de Deus. Se não, como qualquer um deles poderia ser descrito como reis maus, como muitos deles foram? Por definição, todo rei seria um rei justo se fosse livre para fazer decretos e depois agir de acordo com esses decretos. Portanto, uma autoridade governante adequada governa de acordo com a boa lei, que veio de Deus. Sugiro que a ética da lei natural captura essa lei. Um Estado é uma autoridade governante que usurpou a autoridade de Deus ao fazer a lei. Mas ainda não cheguei ao ponto de responder a pergunta feita por Tho e Ryan. Doug Wilson oferece uma postagem no blog Trump, NFTs, Franz Schimann e mais. Primeiro, uma breve explicação do título de Wilson. Trump? Bem, esse você conhece. NFTs significa Non-Fungible Tokens, que é um ativo criptográfico incorporado em uma blockchain. Franz Schimann é uma palavra alemã para o constrangimento que você sente por alguém que realmente deveria estar envergonhado por si mesmo, mas de alguma forma misteriosamente não está. Aparentemente, Trump vendeu imagens digitais de super-heróis de si mesmo, e estas esgotaram. Temos muita vergonha alheia por aqui, mas este é um ponto secundário para o meu argumento. Wilson sugere, aspas, nações sem lei precisam de um legislador, fecha aspas. Sugiro que todas as nações precisam de um, com L maiúsculo, como diz Wilson, legislador. Mas se elas não se apoiarem no L maiúsculo, elas se tornarão nações estatais. Uma vez que se tornarem nações estatais, por definição, são sem lei. Pensamos, em nossa insensatez descarada, que éramos capazes de definir e manter uma sociedade moral e justa sem referência a Deus. Assim como era tolice acreditar que poderíamos viver em liberdade sem referência a Deus. Nas considerações finais do podcast, é feita referência a uma palestra precisamente sobre este tópico.
mas vai além de manter uma sociedade moral e justa que apoia a liberdade. Para viver sem referência a Deus, chamemos isso, novamente, fora da ética da lei natural, a vida se torna nihilista, sem sentido. Não temos propósito, portanto não pode ter significado. Aspas. Pensamos que poderíamos gerar um propósito para a vida a partir de nosso próprio quadro de referência imanente. Pensamos que poderíamos simplesmente ficar de pé no cesto de roupa suja e subir as escadas. Fecha aspas. Toda lei reflete o caráter do legislador. Se Deus é o legislador, ele é imutável e bom. As leis baseadas em sua natureza e caráter estão, portanto, entre as coisas permanentes. As próprias leis baseadas em seu caráter seriam imutáveis e seriam boas, e esta é precisamente a base pela qual o Romanos 13 deve ser entendido. As autoridades governam com base em boas leis, e boas leis vêm de fora e acima das autoridades. Chame isso de Deus, chame isso de lei natural, da qual Deus é o autor. No sistema de governo de Deus, conforme descrito em Romanos 13, as autoridades governantes governam de acordo com as leis estabelecidas por Deus. Não temos um governo assim hoje. Hoje temos um Estado, governantes que fazem as leis que depois julgam. Eles usurpam a autoridade de Deus. Então, para responder à pergunta, sim, os cristãos devem odiar o Estado. Se você está no caminho de amar seus inimigos, então não odeie o Estado, mas saiba que o Estado está trabalhando contra Deus e contra você. Em outras palavras, o Estado odeia você e odeia a Deus. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.